Olá, amados. Boa tarde. Graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo. Chegando um pouquinho tarde. Esta semana está sendo uma semana bem atarefada para mim pela manhã. Geralmente eu resolvo 7 a 10 tarefas, não chamo de problemas, mas 7 a 10 tarefas eu executo por dia. Só que hoje está dando 7 a 10 tarefas só pela manhã agora. E aí fica difícil, né? O que eu costumo executar num dia inteiro está sendo executado pela manhã, mas por causa do bendito do carnaval, né? Maldito, né? A gente quer ser legal, polidinho, mas maldito do carnaval, que não é só a festa da carne, é também o empecilho que ele causa no Brasil em termos de trabalho, em termos de produção, e aí a gente para o mundo, para a nossa vida por essas situações, e na verdade eu estou, né, colocando em ordem coisas que deveriam já estar prontas, mas infelizmente é assim que a gente vai trabalhando. Imagem e áudio estão bom para vocês aí, né? Razoável. Imagem e áudio estão bom para vocês aí. Razoável. Não está 100%, não sei o que está vendo com essa placa, mas a gente consegue trabalhar assim. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado a todos que estão aqui. Quero dar um salve aqui a Joana Dark, que foi uma das primeiras, foi a primeira a chegar. Deus abençoe Marilene, Maristela, Carolina Barbosa, Shirley, Marta Corsi, ou Corsi, né? Marta Corsi, pastor, não é Corsi, pastor. Amém. Heloísa Fátima, Eusete Martins, Carlos Peçanha, Elisângela Cirina, Albina Ferreira, Livson dos Santos, Maria Gouveia Lírio, Ana Cruz, Gustavo Sanches, Deus abençoe Elaine Andrade, Andréa Maurícia, Fátima Moura, Josilene de Mello, Renael de Oliveira, Kátia Silene, Patrícia, Deus abençoe, Graciele Souto, Tainá Martins, Andréa Alves, Ana Cruz, Deus abençoe a todos vocês, Silvane Nazedir, Almerinda Rodrigues, Hélio Santos, Cleide Virgens, Maria Olívia, Vera Santos, Camila Ponciano, Juliana Santana, Fátima Martins, Thalita Nascimento, Mônica Fernandes, Deus abençoe, Verônica Souza. A gente deixa o like, ajuda a gente, tá bom? Cleide Virgem, Marli Weber, Edna Rodrigues, Patrícia Paul, Cleide Virgem, já falei, Patrícia Rodrigues também, Elisângela Nunes, Jaque Silva. Deixa eu tomar aqui meu elixir. Graça e Paz, Oswaldina, Suelen Zanck, Maura Doces, Maria Gouveia, Marco Antônio Vieira, Deus abençoe Tatiana Reis, Sara Nobre, Deus abençoe Soraya de Jesus, Deus abençoe Ariel, Deus abençoe a cada um de vocês, Maria Olívia, Lori Paz, Marcos Henrique, Aline Miranda, Marta Lígia, Ana Nogueira, Nilza Pereira. Deus abençoe, amados, a todos vocês, Rosângela Gomes, Noemi Almeida, Deus abençoe cada um, Vera Santos, Tânia Gonçalves, Maria Helena Machado, um abraço a todos, Rosana Bonetti, Pastor Tiago, Adriana, Elisete, Lua, tudo bom, Lua? Vera Santos, Freda da Costa, Ana Nogueira, Vande Nunes, Ana Paula Roma, oi Ana Paula, Deus abençoe, Juliana Colagrai, Vanessa Tomás, Albina Ferreira, Renata Lopes, Daiane Peçanha, Deus abençoe, Daiane, Renata Lopes, Maria Damiana, Fátima Brito, Júnior Farias, Simone Gomes, Márcio Rezende, Leninha Lírio, Canal da Mari, Fátima Brito, amém. Edson Neres, Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Nenhum conteúdo que eu trago aqui para resenha, o Edson, vai caber não, filho, que eu dou para vocês aqui não chega nem a 10% do conteúdo. Então, correr ou não correr, não vai adiantar muita coisa, não.
São matérias que a gente estuda há mais de 20 anos aí, física, mecânica quântica, matemática aplicada, astrofísica, astronomia, química, bioquímica, medicina, envolve muita coisa, né? Além de, é claro, filosofia, metafísica, teologia, não se dá em uma hora de resenha. E como é uma resenha, não é um estudo, eu não me vejo assim, né, com aquela obrigação de vir aqui para vocês e dar um estudo. Né, uma resenha, estou batendo papo com vocês sobre um tema. Eu libero um tema e a gente vai batendo papo. Tá bom? Nada, que isso, Edson? Eu entendo você, pelo amor de Deus. Fora, não, fica em paz, meu amado. Por favor, tá bom? Não estou levando isso a mal, não. Não. Fica de boa. Mas eu tenho boa, assim, em meio a algumas notícias ruins, eu tenho boas notícias para vocês. Vamos lá, gente. Eu vendo o interesse de vocês, e ontem eu fui estudar algumas coisas, e eu falei, caramba, eu tenho que preparar vários vídeos. Mas aí eu falei, gente, eu vou ficar fazendo resenha até o final do ano. E eu tenho outros temas para resenhar, não dá para eu, né? Eu tenho hoje o FAQ da Oficina da Economia. Né? Hoje eu vou estar ajudando o pessoal aí na Oficina da Economia. E o lance é que eu estou propenso a dar a vocês um mês de curso sobre profundidade de Deus. Na verdade, tem que ser módulo, nem um mês dá. Seria mais ou menos... Porque no curso não tem esse bate-papo todo. Quem faz curso comigo sabe, não tem bate-papo. Alô, gente, vamos lá? Pum, começou. E a gente vai embora, 1h10, 1h15, 1h20. A resenha não, a resenha, se eu não der um salve, o pessoal, pô, o pastor não falou com ninguém, tá com raiva, não falou do aniversariante, não falou disso. Então a minha ideia era fazer com vocês um curso, módulo 1, módulo 2, módulo 3, Profundidade de Deus. E eu vou ser sincero, por quê? Vamos lá, vou explicar por quê. Pô, mas o senhor já tem a opção de coisas que o senhor disse que quer fazer com a gente e tal. Eu sei, vamos lá. Mas deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu não sei até quando eu estarei aqui, ok? Sem fatalismo, sem, né? Eu não sei até quando estarei aqui. E há coisas que eu já estou aqui há muitos anos, estou desde 17, vai para 5, 6 anos que eu estou aqui. E eu falei, Deus, eu já ensinei muita coisa, mas está faltando aquela coisa mais profunda. Então, eu não vou convidar qualquer um a fazer parte de um curso que talvez vai até escandalizar muitos. Eu acho que alguns vão ficar estupefatos, mas eu acho que outros vão ficar assim, pá. Quem é da mentoria não vai se escandalizar. Quem fez mentoria 1, 2, 3, oficina da alma, oficina do corpo, quem na verdade está saindo, tá? Essa semana eu estou resolvendo justamente isso. Estou recebendo aqui uns 14 relógios importados aqui e é que eu estou terminando só um curso. Eu quero poder, não é só o relógio, é o perfume. Os perfumes também. Então o que acontece? Para eu poder dar isso, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, então vamos fazer essa semana nessas questões. Hoje eu estou trazendo para vocês de palavras que tocam o invisível. Então, como eu estou dando um pré-requisito na resenha, e quem tivesse dúvida podia voltar para a resenha, a ideia era dar a vocês 1 ou 2 módulos sobre profundidades do reino. E aí falar de coisas que eu não falo aqui na resenha. Ah, por que você não fala na resenha? Porque o senhor quer ganhar dinheiro no curso? Não. É porque o curso é fechado. E eu vou falar algumas coisas, talvez muitos possam não concordar. Talvez a pessoa possa não concordar, e é um direito de vocês não concordar, é um direito de vocês se contrapor a alguma informação, mas na resenha fica complicado. Eu acabo me expondo muito a uma situação de ser taxado de herege, ser taxado de invencionice. Tem alguns pastores aqui que eles não têm conteúdo. O conteúdo deles é falar mal dos outros. Infelizmente, você vai ver que tem conteúdos aqui, eu fico olhando, e gente de nome, sabe? Eu acho interessante gente de nome. Gente que tem nome grande. Aí só grava vídeo para falar mal do pastor tal. O pastor tal tá falando heresia. Gente, eu ouço tanta heresia aqui, mas não vou perder para fazer uma thumb para dizer assim, Daniel Mastral, não sei o que, não sei o que. Pastor fulano não sabe de nada de Bíblia. Aí fica assim, esses caras tudo
perdendo um vídeo inteiro deles para criticar o que a doutrina... Gente, se o cara é mesotribulacionista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, se a pessoa ela crê no arrebatamento, não existe a palavra arrebatamento secreto, tem gente que ama esse negócio de arrebatamento secreto. Não existe essa palavra ainda na Bíblia. E outra coisa, secreto é aquilo que ninguém vai saber. Quando houver o arrebatamento, todos saberão. Então não tem arrebatamento secreto. Tire isso da sua cabecinha, tá bom? Tire isso da sua cabecinha da tia Naná, que não tem arrebatamento secreto. Ou é arrebatamento ou não é. Então, esse negócio de ficar parando aqui, porque tem um pastor aqui, eu sou, sabe, ficar citando, eu sou contra o Nicodemos, porque ele não aceita o batismo com o Espírito Santo, porque ele diz isso. Eu sou contra o doutor Rodrigo, porque o pastor Rodrigo... porque o fulano lá, o fulano está falando... Cara, não vou perder meu tempo falando deles. Não vou perder meu tempo falando mal do pastor. Eu tenho que respeitar a doutrina que ele segue, a visão que ele tem, e ele respeite a minha. Então, eu não vou ficar aqui falando mal. Eu critico algumas coisas... Eu critico algumas coisas em relação de comportamento da igreja, né? O comportamental da igreja. Sempre critico o comportamental, nunca uma pessoa em si. Então, quando eu quero dar esse tipo de assunto de nível assim profundo, eu tenho que me resguardar também, gente, de não ficar patente, com a cara a tapa. E eu quero dar esse tema para quem se interessa. Sabe? Eu quero entender como eu faço as coisas se manifestarem no invisível, não é lei da atração, presta atenção. Eu estava agora conversando com o Antônio é nosso paisagista, jardineiro, Antônio é fera, pregador, o cara é bênção demais. E eu falando algumas coisas para ele, ficou assim, olhando para mim, pastor, nunca tinha pensado nisso. A gente conversando, batendo papo. Ele falou, poxa, pastor, é interessante quantas pérolas o senhor solta, quantas chaves o senhor solta numa conversa com a gente. Eu falei, mas a gente fala o que vive. A gente fala o que vive. Você mexe com planta, você sabe o que eu estou falando. O que é o invisível para você? Você chegar e pegar uma semente e lançar ali. Eu também amo planta, eu também sou um viciado em planta. Né? Botânico, assim, se eu pudesse ser botânico, eu tenho aqui muitas plantas. E aí ele falou, pô, não é verdade, você está falando uma coisa que eu não tinha parado para pensar na questão do livre-arbítrio. Olha só, uma chave que eu dei para ele. Existe livre-arbítrio? Existe. Existe soberania de Deus? Existe. Tanto Calvino quanto Armínio estavam certos, só que eles não colocaram no lugar certo a sua soberania e o seu livre-arbítrio. Quando é que existe livre-arbítrio? Existe. Quando? No ímpio. Até quando? Até quando eu recebo Jesus, eu tenho livre-arbítrio. Ué, e depois que eu recebo Jesus? Aí é que está o problema. Ao receber Jesus, eu exercito o livre-arbítrio. O Espírito Santo me convence do pecado, do juízo, da morte. Ele me convence, ele não me obriga. Preste atenção. Convencimento vem de argumentação. Então, o Espírito Santo, ele argumenta e me convence. Então, tá. Mas eu não perdi o livre-arbítrio. Isso porque eu recebo Jesus como meu Salvador. Salvo porque eu ponho L, né? Salvador. O que é o Jesus Salvador? Jesus Salvador é o Jesus que me salva pela graça. Eu ainda tenho livre-arbítrio. Mas quando, Débora, obrigado, Deus te abençoe. Mas quando eu aceito, olha bem, o Jesus Salvador se recebe. Não, eu aceitei Jesus. Não, você não aceitou Jesus, você recebeu Jesus como seu Salvador. Você aceita Jesus como seu Senhor. São dois estágios de vida. Você recebe Jesus como Salvador e aceita Jesus como Senhor. No momento em que você aceita Jesus como Senhor, acabou teu livre-arbítrio. Agora você vive debaixo da soberania de Deus. Entendeu? Preciso desenhar? O mal do crente é que ele quer viver debaixo da soberania de Deus e ao mesmo tempo ter livre-arbítrio. Não existe. Paulo diz, furaste a minha orelha. Você sabe como é que Paulo chama Jesus de Senhor? Você sabe como Paulo chama Jesus de Senhor? Curios ou Kyrios. Que palavra é essa? Senhor de escravos. No ano do jubileu, o escravo tinha que ser liberado. E aí, ia-se diante de um juiz, num cartório, para perguntar a ele, você quer ser livre ou você quer continuar sendo escravo? Ele dizia, eu quero continuar sendo escravo. Então furava a orelha dele e ele passava a ser um escravo que escolheu perder a liberdade.
Quando Jesus é teu Senhor, você perde o livre-arbítrio. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não tem mais movimento. Portanto, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Acabou o teu livre-arbítrio. Se você diz que tem livre-arbítrio e Jesus é teu Senhor, tem alguma coisa errada. Então você só tem Jesus como teu Salvador. Como teu Salvador, ele ainda te dá livre-arbítrio. Agora, Deus é tão bom e tão generoso que ele te dá livre-arbítrio para você entregar o livre-arbítrio para ele. Tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Se você não quer abrir mão do livre-arbítrio, você não quer Jesus como teu Senhor. Aqueles que querem Jesus como seu Senhor, a Cristo como seu Senhor, eles abrem mão do livre-arbítrio e passam a viver debaixo da soberania de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você está contente de toda e qualquer circunstância. Deixando para trás as coisas que vão ficando, prossigo para o alvo. Olha o que Paulo fala, gente. Deus abençoe, Cristiane. Você está entendendo? Paulo deixa bem claro, furaste a minha orelha, acabou. Doulos, sou escravo. Você entende isso? Ah, não, nós temos o livre-arbítrio. Meu irmão, então Jesus não é teu Senhor. As pessoas que estão assenhoradas em Cristo Jesus, elas não têm mais livre-arbítrio, porque elas vivem debaixo da vontade soberana. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que mais eu quero? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, para que eu quero livre-arbítrio? A incongruência teológica e filosófica começa aí. Não, mas Deus, peraí, irmão. Mas Deus me deu o direito de pecar. Olha só. E quando eu digo que Jesus é meu Senhor, mas adultero? Você, entenda, você não teve livre-arbítrio, você foi rebelde, você foi desobediente. Aí Paulo fala dos filhos da desobediência, perdão. Obrigada, Soraya. É fácil. Ó, cada vez que eu peco, e escolhi pecar, na verdade, eu estou tomando o livre-arbítrio da mão de Deus. Eu estou quebrando a hierarquia da soberania de Deus. Porque Deus não me faz de boneco. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O mandamento é de quem? O mandamento diz o quê? O mandamento manda para onde? Como é que você pode escolher aquilo que já está pré-estabelecido? Fala para mim. Obrigado, Maria Gouveia. Imagine, você pode escolher o que está pré-estabelecido? Não, você só pode fazer o quê? Não obedecer o pré-estabelecido. E do momento que você não obedece o que está pré-estabelecido, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sem mim nada podeis fazer. Onde está a sua soberania? Onde está seu livre-arbítrio? Sim, na verdade, você deixa de ter livre-arbítrio, porque você entrega o livre-arbítrio para Cristo como Senhor. Preste atenção. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Livre-arbítrio. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Estou em livre-arbítrio. Mas aceito Cristo como meu Senhor. E no momento que eu aceito Cristo como meu Senhor, eu digo assim, eu abro mão do meu livre-arbítrio, para que Cristo possa me comandar por inteiro. O cristão, ele fica cocheando em dois pensamentos, ele fica na lei e na graça, na lei e na graça. Só que nesse momento, você ainda não decidiu quem está mandando em você. Se você manda em você ou se Deus manda em você. Sim, do momento que você diz assim, Jesus, eu não tenho mais livre-arbítrio, tudo é teu. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Aí eu digo, não vou para a África, não. Ih, tá maluco, vou para a China? Peraí. Você não disse que ele é teu Deus soberano? Que ele manda em você? Como é que ele pode ser teu Senhor e você ter livre-arbítrio para desobedecê-lo? A incongruência teológica está aí. Eu sei que... Obrigado, Luiz Henrique. A incongruência está aí. Ou ele nunca foi teu Senhor, foi só teu Salvador,
Entenda. Ou ele só foi teu salvador, você só o fez de teu salvador, e ele nunca foi teu senhor. Ah, mas aí eu perco a salvação? Não, salvação é uma coisa, presta atenção. Qual o prejuízo de Jesus não ser o meu salvador, o meu senhor? O prejuízo de Jesus não ser o seu salvador é a sua vida. Toda errada, toda esquisita, toda em derrota, cheia de problemas, cheia de ziquezira, com um pé lá e outro cá, beirando o inferno. Jesus te salvou, mas quem mantém você no caminho é o Cristo. Então, existe livre-arbítrio? Claro que existe. Mas existe a soberania de Deus? Claro. Só que, entenda, para você saltar do livre-arbítrio para a soberania, você tem que ter coragem para dizer, Jesus, tu és o meu Senhor agora, furaste a minha orelha. Furaste a minha orelha, agora não tem mais... Ó, tô debaixo da tua soberania, dependo de ti para tudo, hein? Ó, acabou mimimi. Por isso que eu digo, a igreja, cara, tá perdida. A igreja tá perdidinha. Toda perdida. Um dia ela dá tudo para Jesus, no outro dia ela diz, não, me dá de volta a minha soberania, me dá de volta o meu livre-arbítrio, que eu quero escolher pecar, eu quero escolher ir para a igreja tal, eu quero... Depois que você recebe Jesus, você não tem mais escolhas. Depois que você recebe Cristo como seu Senhor, depois que você aceita Cristo como seu Senhor, acabou o teu livre-arbítrio. E Deus é tão generoso. Ah, mas aí... A galera... Não, mas aí, se for assim, vamos ser robô. A vontade de Deus é o quê, gente? De novo, o que a vontade de Deus é, gente? Ruim, desagradável, péssima, horrível. A vontade de Deus não presta. Gente boa, perfeita e agradável para quem cumpre. Fechou? Deus abençoe a Juliana da Silva, fazendo aniversário hoje. Que benção, Juliana, e todos os aniversariantes. Hoje tá braba, hoje eu tô com a matraca, vim cheio de coisa para falar. Gente, vamos lá. Curso Profundidade de Deus. Às quartas-feiras, às quintas-feiras, vou ver o horário direitinho, tá? Tá entre quarta e quinta. Eu vou, como eu não sou baú, não vou guardar mais nada. Vou liberar, não tem segredo. Não negócio de segredinho com Deus, não. Vou liberar quarta-feira. Vou liberar um mês. Se der, eu faço outro mês. Primeiro módulo. As profundezas de Deus ou profundidade do reino. O nome a gente vai ver, não. Profundidade do reino. Coisas como essa aqui, que são simples, básicas no reino. Mas monitorando o invisível. Eu quero que vocês... Pessoal que fez a mentoria, mesmo quem não fez, mas quem fez a mentoria, cai dentro. Só vou falar de coisas profundas. Só vou falar de coisa profunda. Amanhã eu dou preço para vocês, mas não vai ser nada caro, não. Fiquem em paz. Vocês sabem que eu não cobro nada caro, não sou olho grande, não sou pessoa de querer explorar a fé alheia de vocês, não vou... Só quero que vocês aprendam uma coisa. Como eu manifesto, pastor, os bens da terra? Olha, isso é um princípio básico, tá, gente? Bens da terra são coisa até boba para você querer manifestar. Tudo bem, eu sei que tem muita gente aí na prova, precisando de dinheiro, querendo casamento, só que tem que tomar muito cuidado para não chegar na feitiçaria. Apesar de que quem conhece as profundidades do reino está sempre lá dentro, feitiçaria, sai, aí tu, opa, tô fora. Tu sabe onde é o caminho, tu sabe onde é que os bandidos moram, não sabe? Então por que você vai... É a mesma coisa. Você não vai botar teu carro na boca da boca de fumo, que você sabe que é só virar. Então é a mesma coisa. Tu sabe que ali é o inferno. Ops! É a mesma coisa. Então vamos compreender isso, tá? E como você vai ter a sua identidade gerada no mundo espiritual. O mais importante que eu quero para você é o seguinte, identidade. É necessário que o cristão tenha uma identidade no mundo espiritual. Só isso. Se eu conseguir isso, eu já vou ficar feliz com você. Se eu conseguir dar a você, se eu conseguir levar você a gerar a sua identidade. Você sabia que no mundo espiritual você tem um CPF? Aspas, tá, gente? Estou usando a linguagem paralela. Você tem um CPF no mundo espiritual. Você é inconfundível. A sua voz é inconfundível, a sua energia é inconfundível, a sua alma é inconfundível, sua voz é inconfundível, seus parâmetros são inconfundíveis. E aí, você tendo identidade no mundo espiritual, eu garanto a você que muita coisa vai se desembaraçar para você. Sim, é grupo fechado, tá bom, gente? Então,
Amanhã eu dou o preço, amanhã eu dou para vocês a inscrição. Hoje eu só estou avisando, tá bom? Deixa eu terminar alguns cursos. Aí para a semana que vem a gente já começa. Para a semana que vem ou na outra semana, se essa quarta que vem a outra, a gente deve estar com... A gente está começando Profundidade de Deus. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Palavras que tocam o invisível. Gente, 21, 99, 210, 6828. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Eu estou usando esse texto de novo porque hoje vamos falar justamente da capacidade... Opa, que está aqui, mecânica espiritual, ontem, linguagem espiritual, era para ser ontem, passou a ser hoje. Então, hoje vamos falar de linguagem espiritual. Você sabia que há um idioma, há um dialeto, só que idioma e dialeto não fonético, né? Você sabe que nós conversamos de forma inconsciente. Freud fala isso, Jung também. O inconsciente coletivo é a nossa conversa inconsciente. Só que há também uma questão dos iguais. Aí você vai... no curso você vai entender muita coisa que eu falo aqui. Os iguais se atraem, os diferentes se espelhem no mundo espiritual. No mundo invisível, no mundo espiritual, você vai entender que os iguais, eles estão juntinhos. E os diferentes, eles, infelizmente, eles vão se repelir. Por que você, quando está bem com Deus, você só quer ficar perto de gente santa? E quando você está desanimado, está fraco, você começa a querer ir para a festinha da firma, o churrasquinho da família. Não tem nada a ver, poxa, eu não vou beber, eu não vou fumar. Por quê? Você, na verdade, está... Então você está colando com quem está igual a você, está buscando gente igual a você. Ok? Vamos entender uma coisa aqui. As palavras, elas têm poderes, sim, no nível quântico, no nível espiritual, no nível psicológico. Palavras e suas consequências. É incontestável o poder que certas palavras e expressões têm na nossa vida, como por favor, obrigado, eu te amo, você é importante. Por exemplo, quando você fala de empoderamento, o que você entende? Quando você fala de empoderamento, poder, ser colocado no poder, estar no poder, receber poder, estar em poder. Então a palavra empoderamento te coloca no sentido de ação de poder, né? Tem um certo gerúndio ali, empoderamento, ação contínua. Liberdade, o que você pensa? Não estar em prisão, ser livre, fazer o que eu quero, ou, também é claro, liberdade traz responsabilidade, senão vira libertinagem ou vira anarquia. Mas liberdade, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então você está livre, com libertação, com liberdade. A confiança, né? A palavra confiança vem de fides, de fé, é estar com fé, estar confiante. Então, essas palavras, quando são ditas para nós, elas têm significados, elas têm signos, elas significam para nós alguma coisa. Né? Perseverança, a pessoa que não para, a pessoa que luta, a pessoa que não desanima, a pessoa que está ali, está chorando, mas está trabalhando. Então, perseverar, não parar, não deixar para trás. Respeito é uma palavra também muito forte. Eu coloquei palavras fortes para nós. Respeito, que significa obediência, significa admiração, significa você copiar uma pessoa, entender. Então, vamos lá, respeito é uma palavra também forte. Gratidão, palavra maravilhosa, né? Falava isso hoje com a Beth aqui em casa. Para mim, o pior defeito do ser humano é quando o ser humano é ingrato. Ele não lembra o que as pessoas fizeram por ela, ou porque o próprio Deus fez, que a igreja fez por ela. A pessoa sempre acha que é obrigação de todos, infelizmente, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm gratidão, não lembram o que as pessoas fizeram por ela. Então é uma palavra muito importante. Integridade, palavra forte, hein? Integridade. Deus fala isso sobre Jó. Veja como é meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então a palavra integridade traz uma lisura, é quase santidade, né? A gente fala de integridade, é quase santidade. Você fica assim, meu Deus do céu, como é complicado, né? Você vê uma pessoa que ela tem integridade, você fica assim, uau, como fulano é íntegro, como fulano é honesto, justo. Isso é pesado, é uma palavra pesada. Coragem também é uma palavra que a Bíblia fala,
Deus falando a Josué, tão somente ser forte e corajoso, porque a coragem é a fé de que você vai vencer. A coragem é um antagônico da covardia, né? Deus não nos tem dado espírito de covardia. E a coragem é aquela pessoa que diz assim: eu sei que Golias é grande, mas eu tenho coragem de enfrentá-lo. Eu sei que o mar é imenso, mas Deus disse que vai abrir. Então, você começa a compreender que essas palavras, elas têm uma capacidade de nos transformar. Uma palavra dessa pode mudar o teu dia. Uma palavra dessa bem colocada, ela muda toda a tua mentalidade. Por fim, amor, que é a palavra principal disso tudo aqui, né? O amor no sentido amplo, o amor ágape, o amor filial, o amor fraterno, essas demonstrações quando você fala de amor, você torna a pessoa sensível. Poxa, eu te amo. Né? Ame a Deus, ame seus filhos, ame seus pais. Poxa, ame a sua esposa. Maridos, ame vossas esposas. Esposas, ame seus maridos. Ou seja, são palavras que elas não são só simbólicas, elas mexem com a gente. Dependendo de como colocamos essas palavras, elas mexem conosco. Ok? Você se sente constrangido, elogiado, esforçado, abatido. Ou seja, são palavras. Então você vê como há uma capacidade de diálogo, de dialeto, né? Eu estou colocando a parte bem básica de tudo isso. Então você consegue entender que há sim uma sonoridade e uma comunicação de sentimento. Porque palavras são o quê? São expressões de sentimentos, são expressões de pensar. Mas vamos entender outra coisa. No mundo espiritual, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que acontece quando eu libero palavras no mundo espiritual? Se lembra que ontem eu falei para vocês que nós estamos como dentro de uma gelatina, como dentro da piscina, né? Imagine você dentro da piscina ali, ó. Então todos os seus movimentos, tá? Vão afetar a piscina. Todo o movimento que fizer assim vai afetar a água como um conjunto, vai afetar as moléculas de água que estão ali, vai afetar os átomos, vai afetar elétrons, prótons, nêutrons, íons, ânions, vai afetar os quarks, ou seja, tudo que for aprofundando, vai afetar de uma forma como se fosse sonora, reverberante. Então, tudo que você faz dentro da piscina vai afetar o movimento que você fizer, o que você fizer ali, vai afetar o que está perto no epicentro muito forte e, ao longo do tempo, afetando as bordas. É como uma pedra no lago, né? O epicentro explode e as laterais vão recebendo. O mundo espiritual é assim. Quando você libera palavras no mundo espiritual, o epicentro, ou seja, o que está próximo de você, recebe a pancada principal. Mas não entenda que essas palavras são vazias, não são. Essas palavras elas estão reverberando. Por quê? O quantum fala de quantidade, mas um quanto dentro da teoria geral de Einstein, a teoria da relatividade geral do tempo, a teoria geral da relatividade geral de Einstein, fala de não ter tempo. Nós vivemos entre espaço. Na verdade, nós vivemos aqui. Isso aqui é um medidor. Como é que eu posso chamar? O relógio é um medidor de espaço. Ele não mede anos, ele não mede horas, ele verifica simbolicamente o espaço que nós estamos vivendo. Então, quando você entende que tempo, na verdade, o conceito de tempo, né? Vou botar só um negócio aqui. O conceito de tempo einsteiniano fala justamente do que você vive, né? Essa questão de espaço, essa questão de movimentação mecânica, duração de fatos, né? A gente fala muito dessa questão de duração, contabilizar tempo. Isso não é tempo. Contabilizar, durar, tratar de meses. Não. Tempo no sentido quântico, ele vai muito além disso. Ele vai muito além disso. Estou tentando achar o nome de um autor aqui. Não estou achando. E aí o que acontece? Nesse quesito, nesse aspecto, as suas palavras, elas não estão vazias. Elas não estão vazias, se você quer saber. Nesse sentido,
as suas palavras, elas estão ainda em volta de você, porque foi você que a gerou. Carla, é mais complexo. Repetir o versículo bíblico, no curso a gente vai falar sobre isso, tá bom? Me lembre. É interessante. Como purificará o mancebo o seu caminho? Guardando a sua palavra. Eu escondi a tua palavra, vamos pensar coração, esquece que o coração é músculo cardíaco. Eu escondi a tua palavra na minha alma, para não pecar contra ti. Entenda que quando Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vós examinais as Escrituras, pois buscar ter nelas vida eterna, elas testificam de mim. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Por que Jesus está falando disso? Não basta você ler, ela tem que ser um conceito mental para você. A Bíblia pela Bíblia é mais um livro, tanto que é vendida, não é doada. Mas a Bíblia como palavra de Deus, é conceito de vida. E o conceito de vida não é pelo que está escrito, é pelo que está entendido e pelo que está executado. Se lembra que nós falamos, deixa eu ver aqui, falamos ontem sobre o quê? Vamos chegar lá, é só para não... Opa, voltei. Aqui, ó. O que nós falamos ontem? Pensamentos, palavras, ações. Vamos fazer a teoria reversa? A ação de ler a Bíblia, a repetição das palavras da Bíblia e os pensamentos naquilo que eu li. Então, eu faço uma inversão de pensamentos, palavras e obras e penso a ação de ler a Bíblia, as palavras que eu cito da Bíblia, elas precisam entrar nos meus pensamentos. Agora, no momento que eu penso na Bíblia, o que acontece? Ela permeia a minha sonoridade. Ela permeia o que eu falo agora. E eu entro no aspecto da sonoridade mecânica. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, seja curado. Toda enfermidade agora sai desse corpo. Em nome de Jesus, agora eu ressuscito você. Volte à vida. Em nome de Jesus. Ou seja, não é o comando em meu nome, mas só quando Jesus fala em meu nome, está falando para discípulos que estão andando com ele em 3 anos. Lembre-se disso. Vamos contextualizar para quem Jesus está falando e quando Jesus está falando. Em meu nome, está falando para aquele grupo que andou 3 anos e viu muitos milagres. O que aconteceu? Tudo que Jesus fez impregnou as suas células, impregnou a sua visão, impregnou a sua audição. Eles viram, eles foram testemunhas. Hamartia, né, no sentido de pecado. Oh, meu Deus, hamartia, ó. Marturiam, no sentido de testemunhas que estão prontas para morrer, aqueles que estão ali, o apostoloi, os enviados que foram testemunhas do que Jesus viu. Entenda, quando ele fala isso, em meu nome, vocês farão isso, vocês farão aquilo em meu nome, estamos presumindo, estamos no pressuposto de que ele está falando num primeiro momento para pessoas que conviveram com ele bons anos. Aí nós temos o Espírito Santo. Quando Jesus está falando isso com eles, eles não têm o Espírito Santo. Eles vão ter o Espírito Santo em Atos 2. Estamos falando de Marcos 16. Estamos falando de Mateus 28. Vamos colocar tudo em ordem. Então, eles terão o Espírito Santo lá na frente. E a partir daquele momento, em nome deles, ok? Quando nós estamos aqui com Cristo, o Espírito Santo ele vai trabalhando conosco para que tenhamos a mesma experiência empírica que os discípulos tiveram durante 3 anos. Não quer dizer que será 3 anos, pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser 10 anos. Mas entenda, quanto mais permitirmos, quanto mais Cristo for o nosso Kyrios, ou Kyrios, quanto mais Cristo for o nosso Senhor, mais rápido a nossa experiência com ele será. E tendo uma experiência maior, teremos justamente a mesma sonoridade, a mesma forma, porque passamos a pensar naquilo que falamos e falamos aquilo que pensamos. É uma retroalimentação. Entenda isso. Você fala o que pensa e você pensa no que fala. Então, quando você começa a buscar Cristo, meditar na palavra de Cristo, e entender, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você começa a pensar como Cristo. Mas primeiro você precisa estar em consonância, recebendo Cristo como seu Senhor. E aí você passa a ter a mesma natureza. Aí Paulo fala, por causa disso, para que a igreja pudesse ser
ajustada, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que o corpo seja bem ajustado, crescendo a estatura do Filho de Deus. Vocês estão começando a compreender agora? Olha quanta religiosidade você estava envolvido, seu entendimento correto da palavra. É tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão cego. É tão fácil e ao mesmo tempo é tão escondido. Vocês me entendem agora quando eu digo que dá vontade de jogar a toalha? Tô de boa, tô falando aqui de boa, sem nenhum ressentimento. Vocês entendem quando eu digo assim, Deus tá tão na cara e ninguém vê. Tá tão, sei lá, tão patente. Será que a pessoa não está conseguindo ver isso? Tem certeza que eles não veem? E aí Deus fala, não, filho, eles não veem. Eu falei, mas como não veem, Deus? Está muito na cara. Mas não veem. Eles não enxergam. Apesar de terem olhos, não conseguem enxergar. E apesar de terem ouvidos, não conseguem ouvir. Parece profecia lá de Isaías para o povo de Israel. Mas cegueira espiritual para o ímpio, tudo bem, mas cegueira espiritual para crente é complicado, né, gente? Cegueira espiritual para o evangélico, para o cristão, não deveria, né? Não deveria. Nós não deveríamos ter tantas cegueiras espirituais assim, ou o entendimento bíblico. Então vamos lá. É meio como Paulo, né? Conhecedor profundo da Bíblia, mas tinha que conhecer a Deus. Então voltemos aqui. As palavras que nos fazem a diferença. Entender o quanto essa sonoridade mexe no mundo espiritual. E aí você entende uma coisa. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que sejam essas coisas assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Olha o que Tiago fala. Aí vamos entender aqui uma coisa que é interessante. Voltemos à percepção. Por que a nossa boca um dia pode ser boca de profeta, no dia pode ser boca de feiticeiro? Porque, na verdade, Cristo ainda não se assenhorou de nós. Infelizmente, o Espírito Santo tem tido um grande trabalho nessa geração. O Espírito Santo tem tido um trabalho muito grande, porque é ele quem leva o homem a Cristo. É uma triangulação, preste atenção. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Qual é o papel do Espírito? Te levar de volta para o Filho. Quando Jesus fala assim, se vocês não forem como crianças, é claro que não dá para a gente ter, infelizmente, a infantilidade ou sermos tão lúdicos como criança depois de passarmos 40, 30 anos de vida, muito sofrimento, decepção, fazendo besteira, ficando magoado conosco, com a gente mesmo. Então não tem como. E aí o que acontece? Quando Jesus fala ser como criança, só há uma maneira de você ser criança. Qual? Quando o Espírito da Verdade faz com que você imite a Cristo. Olha que interessante. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é te levar, ele é um professor. O Espírito Santo, ele é um teacher. O Espírito Santo, ele é um professor. O que acontece? O Espírito Santo te mostra Cristo, ele te ensina, ele vai lá no quadro e diz, olha como é que é Jesus, olha, o Filho de Deus é assim, 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 o caráter dele é esse, a forma dele pensar é essa. Então o Espírito Santo te leva a Jesus. E ele faz com que você copie, ele vai tentando te ensinar. Não, não é assim que ele age. Não, ele não agiria assim. Não, ele não faz assim. Então o Espírito Santo faz isso com você. Do momento que você começa a imitar Jesus e o Espírito Santo te dá essa capacidade, o que acontece com você? Você começa novamente a procurar o Espírito Santo como mestre. Aí você fica nessa triangulação. Você, o Espírito Santo, Jesus. Você, o Espírito Santo, Cristo Jesus. Você, o Espírito Santo, Cristo. O que vai acontecer com o tempo? A sua mentalidade vai estar igual a de Jesus. O homem espiritual discerne a tudo e por ninguém é discernido, porque nós temos a mente de Cristo. Vocês estão entendendo isso?
Quando é que eu passo a ter a mente de Cristo? Se vocês não forem como crianças, vocês não verão a Deus. Naturalmente, quando você está assenhorado de Cristo e o Espírito Santo como seu professor, seu mestre, seu guia, fizer ou vir a fazer com que você copie a Cristo, seja mentalizado, mentoreado por Cristo, automaticamente tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele fará. Se lembra que eu fiz um desenho? Deixa eu ver se está aqui. Eu pego meu desenho, acho que eu jogo fora. Se lembra? Ó, mundo invisível, mundo espiritual e mundo físico. O Pai domina os 3 mundos. O Pai domina, o Pai está on. O Pai domina os 3 mundos. O Pai domina o mundo invisível, é dele. O Pai domina o mundo espiritual, é dele. E o Pai domina o mundo físico, é dele. O que acontece? Quando você pede algo ao Pai e o Pai vê que você está dentro da triangulação, Filho, Espírito Santo, eu, Filho, Espírito Santo, eu, Filho, Espírito Santo, eu. Quando o Pai vê que você está dentro dessa triangulação, não é que não tem burocracia no céu, pelo amor de Deus. Manda, quem está querendo? Zé Maurício, manda ele entrar. Aí eu vou pelo novo e vivo caminho, que não tem pedágio, não tem cancela. Cheguemos, pois, com ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, pela carne, pelo sangue. Aí eu vou ao Pai. Quando o Pai olha para mim, quem ele vê? O Filho, o Espírito Santo. Então, na verdade, o José Maurício, ele está entrando, mas, na verdade, ali quem está entrando é Cristo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, portanto, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí o que acontece? Quando eu entro com ousadia pelo novo e vivo caminho, entra o Zé Maurício para a terra, mas para o Pai é a imagem do Filho. Um filho mais novo está copiando o filho mais velho. E o pai, quando olha e vê o filho mais velho, ele vê a mesma autoridade do filho mais velho repartida pelo filho mais novo, para o filho mais novo. Você está entendendo? E aí o pai diz: o que você quer, filho? Poxa, pai, preciso de uma casa própria. Pede. Mas entenda, assina aqui um documento, e eu vou ver com os anjos aqui se eu tenho uma casa para você em algum lugar nessa terra. Não existe isso. Me dá a minha bênção para depois subir. Meu Deus. Dá até nervoso. Fico até meio tonto quando lembro dessas coisas. Então o que acontece? Quando você é visto pelo Pai na forma do Filho, até que chegamos à estatura de varonilidade perfeita, Efésios 4:11. O que acontece? O mundo invisível, ele já está pronto para ouvir a sua voz. Ele vai ouvir sua voz porque a sua voz agora tem os mesmos comandos de Cristo. Você entende? A sua voz não é a sonoridade. A sua voz não é o tom grave, agudo. Não, não é essa voz. Não é essa voz. A voz que o mundo invisível ouve é os comandos invisíveis que você aprendeu na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas que copia direitinho igual filho, igual a Cristo Jesus. Quando o mundo espiritual ouve, o que ele faz? Ele obedece. E aí você pode, sim, abrir o mar vermelho de novo. Você pode fazer várias outras coisas. Porque a tua sonoridade agora não é sonoridade dialética. Não é mais a sonoridade da reverberação dos 340 metros por segundo. É uma sonoridade sobrenatural. Você entende agora Moisés, Elias? Você começa a entender agora o que esses homens, que muitas mulheres e homens fizeram com Deus. Onde eles aportaram as suas vidas em Deus. Aí você começa a entender, deixa eu ver aqui, ó, que o mundo invisível ele vai trabalhar em cima da ação e reação que você está gerando. O mundo invisível ele vai trabalhar lá no micro, bem onde você não vê nada. É por isso que é mundo invisível.
E automaticamente já passa liberado pelo mundo espiritual. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Entende isso? Essa é a proposta do Evangelho. Quando você entende isso, você automaticamente começa a ter uma interação. E aí, como nós falamos ontem, você passa a ter a mecânica dos milagres. Ok? Você passa a entender a mecânica dos milagres. E a sua voz é um comando para que as coisas venham correr. Haja luz, faça-se luz e houve luz. Ok? Há compreensão aqui, queridos? Aí você vai compreender como as palavras tocam o invisível. Por que nós não temos? Aí Tiago explica, não tem por quê? Não pede. E quando pede, pede errado. O que é pedir errado? Quem é que sabe que eu estou pedindo certo ou errado se eu estou necessitando? O mundo invisível. O mundo espiritual aprova ou desaprova o que você pede. Simples assim. É como digitar uma senha errada. É como você chegar com um cartão, tem 1 milhão no teu cartão de débito, tu vai lá, meu Deus, tem 1 milhão. Aí tu vai lá no caixa eletrônico, bloqueou, acabou. 3 vezes bloqueia. O dinheiro é meu CPF, mas a senha está errada. Efésios capítulo 1, deixa eu ver se está aqui. Acho lindo isso. Efésios capítulo 1, Paulo fala assim, eu rogo ao Deus, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos dê em seu entendimento o espírito de sabedoria e revelação. Para quê, Paulo? Para que vocês possam entender quais são as riquezas da glória que estão em Cristo Jesus assentados nas regiões celestes, a qual Deus deu a ele e colocou debaixo dos seus pés e o delegou à igreja. Olha bem, lá em Colossenses, Paulo diz, e o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer saber quais são as riquezas da glória desse mistério. Entre os gentios, é Cristo em vós, a esperança da glória. Preste atenção, que aí você começa a entender o sentido das coisas. Volta à questão de pensamentos, palavras e ações. E a palavra, ela é mediadora. É o momento da construção. A palavra é a mediação entre pensamentos e ações. E a palavra é a execução, ou é, na verdade, uma das interações para o mundo invisível. Gente, existem 2 níveis de profecia. Existe a profecia pessoal. Você tem que estar muito em Deus para fazer. Eu profetizo na tua vida. Ponto. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Elias, Jesus. Mestre, eu quero voltar a ver. Volte a ver. Eu quero que você seja... Então, o que acontece quando você vê essas pessoas dando esse comando? É uma profecia minha. Eu estou comandando o mundo invisível em seu favor. Eu estou querendo que aconteça algo com você. Pronto. Profecia que veio do invisível, veio do mundo espiritual para eu falar para você. É outra profecia. São 2 níveis de profetas. O profeta de ofício, ele tem que ter a capacidade de profetizar por si próprio, porque ele está tão em Cristo, ele está tão em Deus, que ele assume a responsabilidade do que ele fala. Elias, quem mandou Elias profetizar a multiplicação da farinha e do azeite da viúva? Onde é que está escrito na Bíblia? E Deus disse a Elias, profetiza agora, Elias, sobre a farinha e sobre o azeite. Elias não profetizou, por ordem de Deus, profetizou por si próprio. Dá-me um pouco d'água. Uhum. Agora me dá um pouquinho de farinha, faz um bolo aí para mim. Ih, meu senhor, faça um bolo e me dê um terço. Primeiro para mim, segundo a minha palavra, olha bem o que Elias diz, segundo a minha palavra, igual ele fez com a chuva, não faltará farinha da sua panela e nem azeite da sua botija, até que, ele botou um prazo, até que venha chuva abundante. E desde que Elias ficou na casa daquela mulher, não faltou farinha, não faltou azeite, e fizeram um bolo todos os dias, ou aquilo que era possível fazer para eles. Vocês estão entendendo isso? Estão compreendendo? Elias chegou ao nível de poder em que a sua própria profecia ela estava em consonância com as profecias que poderiam vir do trono de Deus. Ele sabia que o que ele falasse aconteceria.
Por isso que Deus não aceitou os mimimis dele debaixo do zimbro. Por isso que Deus não aceitou o tipo de faniquito que ele deu. Como Moisés que bateu na rocha. Porque eles chegaram num nível muito alto. Não dava para ser daquele jeito. Ok? Quando você entende isso, que a sua palavra é mediadora entre seus pensamentos e ações, você fala, uau! Sabe? Acende-se a luz de tudo que você precisa. Aí você vai entender Paulo dizer que Deus supre as nossas necessidades em glória. Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A gente para não... Mas o que você pensar? Infinitamente mais? Caramba, é o superlativo do superlativo? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não tem a ver com ser perfeito, não, Elisete. Isso aí é pensamento religioso. Vocês perseguem a perfeição. Olha só. Vocês perseguem a perfeição pela ausência de erros. Quando Deus é tão bom para nós, que ele diz para nós perseguirmos a perfeição através dos acertos. Enquanto a sua balança estiver preocupada com os erros que você está cometendo, não com os acertos que você não faz, você nunca será perfeito. A gente fica muito preocupado com os erros que as pessoas cometem. A gente se preocupa muito com os nossos erros. A gente se preocupa muito em não cometer erros. Só que você não conseguirá não cometer erros. Você não conseguirá. Você só vai conseguir diminuir as suas falhas quando você focar naquilo que é o certo. Ser perfeito é buscar perfeição. E a perfeição espiritual, não humana, tá? Separe o homem na sua tricotomia, corpo, alma e espírito. Ainda que meu homem exterior se corrompa, meu interior se renova a cada dia. Lembre-se disso também. Gente, por que vocês lembram de um texto e não lembram dos outros? Por que vocês têm a capacidade sempre de pegar um texto para desconstruir, mas não lembra que outros que constroem? Porque minha breve e momentânea tribulação é um peso de glória. Entenda isso. É Bíblia, gente. Aqui não é o que eu acho, é o que está na palavra. A nossa concentração é sempre assim, nunca errar. Meu Deus, tu não vai ser santo nunca. Outra coisa, santidade não é ausência de pecado. Por favor, gente. Não confunda santidade com pureza. Deus é puro, por isso ele é santo. Deus quer que sejamos santos para um dia, quem sabe, chegarmos a ser puros. Essa é a diferença. Há um caminho inverso entre nós e Deus. Sede santo como Deus é. Mas Deus, antes de ser santo, ele é puro. Você não é puro, eu não sou puro. A santidade podemos buscar. É um caminho para a pureza. Só que a gente quer ser puro, a gente quer uma sublimação. A gente pensa em santidade, mas vai no caminho da pureza. Aí não dá certo nunca. Você não passou pelo caminho da santidade, como é que você quer ser puro? Passa pelo caminho da santidade primeiro. E a santidade não é ausência de pecado, a santidade é a luta diária contra o pecado. Santidade não significa que você não tem pecado nenhum. Santidade significa que você luta todo dia contra os pecados que está diante de você. E você os reconhece, e você os confessa, e você guerreia contra ele. Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu odeio, o mal que eu abomino, miserável porque em mim, na minha carne, não há bem nenhum. Mas ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. Por favor, gente. Sim, Deus falou com Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. A palavra de perfeição aqui no Antigo Testamento para Abraão não é perfeição, ausência. Gente, cuidado, gente. Vocês pegam a Bíblia ao pé da letra, aí, isso é que mata vocês. Olha só, o que Deus fala com Abraão dentro do contexto é, anda na minha presença e seja íntegro. Como foi Abraão? Como foi Jó? Abraão foi perfeito? Por que Deus abençoou muito ele se ele não conseguiu ser perfeito?
Então qualquer um pode ser com minha boca. Abraão não foi perfeito, conseguiu, arrumou uma escrava no Egito, fez filho, depois expulsou, queria matar o filho. Abraão foi perfeito? Por que Deus abençoou tanto ele? Hã? Vocês estão entendendo? Então, como é que Deus abençoou tanto Abraão se ele nunca foi perfeito? Entenda que ali a palavra perfeita tem mais o sentido de integridade, não falta, não falhar. Anda na minha presença e ser íntegro, seja perfeito, no sentido assim, entre todos os homens, você seja aquele que não poderia ser chamado a atenção. E ele foi íntegro. Veja as alianças que ele fez, veja que ele foi buscar o seu sobrinho em Sodoma e Gomorra, veja que ele levou o filho a Moriá para... Ok? Não, se não precisa ter esse versículo na Bíblia, eu não sei o que decido, Cláudia. A gente pega um diálogo pessoal de Deus com Abraão. O diálogo é entre... Olha só, uma coisa é Jesus falar para os discípulos, outra coisa é o que ele fala com Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí eu pego a frase que Deus falou para Abraão e trago para mim. Deus falou isso para você? Quem te deu o direito de pegar esse texto que Deus fala para Abraão e usar para você? Quem disse que você pode usar esse texto? Você tem o mesmo chamado de Abraão? Você vai cumprir o mesmo caminho de Abraão? Você vai passar pela mesma história de Abraão? Presta atenção na contextualização da Bíblia, viu, gente? Cuidado, hein? Cuidado com esses pregadores que pegam textos avulsos e saem colocando na mensagem. Deus não falou isso com você, falou com Abraão. Não foi, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Cuidado. Lei e graça. Vai para a graça. Vá para a graça. Deus não mandou isso para você. Essa palavra não é para você. Qual é o teu grau de perfeição, Cláudio? Dá uma porcentagem do seu grau de perfeição. Ai, Deus. Vou arrumar minha lâmpada aqui. Qual é o teu grau de perfeição, Cláudio? Você está tão preocupado em ser perfeita. Vamos lá. Diz para mim. E o que é santificação? Santificação é perfeição? Santificação é perfeição? Santificação não é perfeição. A Bíblia diz, sede santo como seu Senhor é. A Bíblia não diz, sede perfeito como seu Deus é perfeito. Quem alcançará a perfeição de Deus? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Erguei mãos santas, porque sem a santidade ninguém verá Deus. Se vocês não forem como crianças, vocês não... A criança tem pecado original. Agora, qual é o teu grau de perfeição? Se as nossas melhores ações são como trapo de imundícia perante Deus. Não. Você não vai viver o que Abraão viveu. Deus não mandou você viver o que Abraão viveu. Nunca. Deus não mandou você viver o que Abraão viveu. Heróis da Fé, capítulo 12. Portanto, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunho, no capítulo 11 fala de Abraão. Corramos para a carreira que nos está proposta. A carreira que te está proposta não foi proposta para Abraão. Você tem uma carreira diferente da de Abraão. Totalmente diferente. Corramos para a carreira que nos está proposta e desembaraçando de todo o pecado que tão tenazmente nos assedia, corramos para a carreira que nos está proposta. Vocês estão buscando a perfeição que vocês nunca poderão alcançar. Gente, cuidado. Eu amo os pentecostais, mas quando os pentecostais... Não, querida, a perfeição aí não é essa perfeição de... Você está buscando a perfeição do perfeccionismo. E a Bíblia não manda você ser perfeccionista. A Bíblia diz que deixando para trás as coisas que vão ficando, desembaraçando de todo o pecado, são ações. Não busque a perfeição sem antes buscar a santidade. É como buscar poder sem se limpar. É aquela história que eu falei. A casa está cheia de lama. Joga pincel, sabão e varre. Não vai dar certo. Primeiro a gente varre,
depois a gente joga água, depois a gente joga sabão, depois a gente enxágua. É assim. As pessoas estão buscando perfeição, cheia de problemas. Não vai ser perfeito nunca. Entenda? É necessário que primeiro nos limpemos. A santificação é para nos limpar. A santificação visa limpar o ser humano. Sim, mas se você não se limpar primeiro, não adianta. Você vai buscar e não vai achar. Entende? Por que a maioria das pessoas estão na igreja orando, mas não consegue fazer um milagre? Por que a maioria das pessoas estão na igreja e não consegue ter visões, não consegue ir ao céu? Tudo bem, respeito o que você pensa, mas entre o que você pensa e a realidade é um abismo muito grande. Gente, olha só, como é que eu peso a minha vida? Olhando para mim, quais são os resultados da minha vida? O que eu tenho? Quem eu sou? Qual o legado que eu estou deixando? O que eu pratico? Quais são as obras que eu faço? Onde eu estou chegando? Essas são as perguntas que nós temos que fazer. Entenda, primeiro a gente limpa as nossas vidas, depois a gente procura, e a santificação é justamente uma faxina que o Espírito Santo faz em nós. Entenda? Paulo diz, não que eu tenha alcançado o que é a perfeição, mas deixando para trás as coisas que vão ficando, prossigo para o alvo. Como não tem que se comparar a ninguém, Cláudia? E Cristo? Você não tem que se comparar com ele? Está sendo incongruente com o que você fala. Você tem que se comparar a Cristo, ele é o autor e consumador da sua fé. Paulo disse, depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Cuidado, gente, eu fico muito preocupado, vocês estão se colocando dentro de um peso que vocês não aguentam. Jesus fala isso com os fariseus. Vocês trazem um peso a qual vocês não aguentam. E detalhe, não conseguem viver. Não aguentam e não conseguem viver. Fica pesado, daqui a pouco entra em depressão. Vai por mim, conheço profetas que estão deprimidos, pastores que estão afastados, mulheres de pastores que estão em depressão profunda. Sabe por quê? Impuseram um peso sobre eles, a qual eles nunca suportaram. Se você não tiver com o Espírito Santo, você vai buscar uma perfeição inexistente. E não é santidade. Esquece isso, gente, pelo amor de Deus. Cuidado, gente, cuidado, por favor. Perfeição não é não beber, não é não fumar, não é não cheirar, não é não adulterar. Isso não é perfeição, isso é moral. Isso é questões éticas. Entenda? São questões éticas e morais. O Espírito Santo está acima de moral e ética. E a gente precisa entender o seguinte, quando buscamos isso, saber isto, meus amados, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui está o conceito de comportamento. Aqui está um conceito comportamental. Quando você consegue dominar a questão dos pensamentos, palavras e ações dela mediadora e não se deixar passar por isso, o que ocorre com você? A comunicação invisível por pensamentos e palavras. Você passa a ter o domínio dessa comunicação no mundo das moléculas, no mundo atômico, no mundo subatômico e no mundo invisível, que na verdade um vai propagando ao outro, um vai levando você ao outro. Você entende isso? Esse momento que você domina aquilo que está ao seu redor. E detalhe, é uma propagação. É interessante, o comando que você dá não é pelo tamanho, não é pela... Não é isso. É pela interação com o mundo espiritual. É quando você consegue compreender que você está vivenciando agora uma identidade espiritual em Cristo. Você tem um passaporte do mundo espiritual. E você tem identidade no mundo invisível. Assim, quando você comanda, vem. Quando você pede, recebe. Quando você bate, se abre. Ok? Suas palavras são poderosíssimas. Você tem que tomar até cuidado. Ok? É você buscar o quanto de Deus dentro dessa questão, entender, e aí você vai, é que eu falo, há coisas que eu preciso falar com vocês tem que ser em curso, não posso
Ué, mas então não peço mais nada em nome de Jesus? Pede, claro que pede em nome de Jesus. Então não peço pedir mais nada a Deus? Depende do que você acha que é pedir a Deus. Se você quer pedir uma pessoa central num trono, eu vou dizer que não. Agora, se você quer pedir a uma entidade que está em tudo e em todos, que é onisciente, onipresente, onipotente, tudo é dele. Ele está em tudo, mas tudo não está nele. Preste atenção. Ele está em tudo em essência, mas não é a árvore não tem consciência de Deus, a água não tem consciência, não. Ele está em tudo e em todos. Porém, entenda, reino é aquilo que é a derivação dele. Reino é aquilo que é a continuidade dele. E se ele fez tudo ao prazer dele, as visíveis e invisíveis, e deu ao Filho essa dominância também. Olha que é lindo quando Paulo fala disso. Todo principado, potestade, poder de agora, poder, o que virá, tudo foi feito por ele, por intermédio dele. Entenda, quando você vai pedir algo, mesmo que você não pense assim, eu vou pedir a Deus, e mesmo que você diga, eu vou pedir a Deus, direto ou indiretamente você está pedindo a Deus. Mesmo que você não fale assim, Deus, eu preciso disso. É que a gente tem uma questão de paternidade, maternidade. A nossa consciência é muito ainda embotada, a gente é muito tic-tac, 2 neurônios, um para pensar e outro para comer. Então fica difícil você pensar em... Pô, mas eu tenho que falar com Deus. Mas ok, você mora numa casa com seu pai e com sua mãe. Você pede para dormir no seu quarto? Você pede para abrir a geladeira da sua casa com seu pai e com sua mãe? Você pede para ir no banheiro, seu pai e sua mãe? Ou você simplesmente vai? Porque é um pressuposto de que, apesar de você não ser o dono da casa, mas tudo que está na casa está à sua disposição. Sim ou não? Mãe, eu vou no banheiro. Vai! Eu, hein? Ó, vou abrir a geladeira aqui, gente, para pegar uma água. Pega! Vai ficar me pedindo toda... Eu vou fazer um café aqui para mim. Gente, você está na casa do teu pai e da tua mãe. Vai lá e faz e pronto. Ok? Se fizer errado, alguém vai te xingar. Quem não lavou a louça aqui, hein? Deixou aqui, usou o coador aqui, tá tudo sujo, hein? Pô, quem fritou o ovo aqui, o chão? Você vai ouvir isso. Por quê? Há uma reclamação porque você utilizou mal as dependências da casa. Entendeu? Você está usando mal as dependências da casa, então você vai ouvir reclamações por ter usado mal a dependência da casa, mas não será proibido de usar as coisas da casa. Você, se usar as coisas mal no reino de Deus, mal, de forma errada, você vai ouvir Deus falando, quem mandou tu fazer isso? Por que você fez isso? Quem mandou você fazer isso? É a reclamação que Deus fará com você. O Espírito Santo vai fazer essa reclamação com você. Mas a casa do pai é sua e você não tem que ficar pedindo permissão. Algumas coisas... Agora, eu vou vender a casa do meu pai? Não, não vai. Aí você tem que pedir permissão. Eu vou quebrar minha parede do meu quarto? Não, não vai. Aí você tem que pedir permissão. Eu quero pintar o meu quarto de roxo? Não, não vai. Aí você tem que pedir permissão. Você entende que algumas coisas no reino você não vai pedir ao pai? Automaticamente você vai projetar e vai acontecer. E outras coisas você vai ter que pedir permissão ao pai, porque aí você não tem essa autonomia para fazer isso. Amém, gente? Vocês compreenderam isso? Como é que funciona? A religiosidade diz assim, olha, você é um soldadinho de Jesus, tá? Coloca o cap, coloca a sua divisinha. Ó, Jesus, estou aqui, Jesus apresentando o irmão aqui agora para o Senhor. Eu estou me apresentando e zaz. Sem liberdade, prisionamento mental. Misericórdia. Amém, gente? Vocês entenderam, né? Então vamos agradecer a Deus por esse tempo. Obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por tua palavra, obrigado pelo entendimento, obrigado por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, na estatura do teu Filho amado, o nosso Cristo, nosso Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, por tudo que nós pudemos falar e fazer hoje. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço. A ti toda a honra, toda a glória, todo domínio, todo louvor. Nós adoramos no nome do Senhor Jesus a tua presença. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, irmãos, graça e paz. Não esqueça, fazer inscrição aí para
Desvendando o Reino, Profundezas do Reino. A gente vai falar muita coisa como essa. Essa aqui é só... Gente, é o que eu falei para vocês, ó. O que eu estou falando para vocês aqui é isso. Tem muito mais. Tá bom? Não tem segredos, nada de segredo. Não é lei da atração, nada disso, não. Reino de Deus, você compreendendo, com certeza você vai mais além. Deus abençoe.